O silêncio da noite é o terreno onde o medo costuma fincar suas raízes mais profundas, sussurrando dúvidas sobre o amanhã justamente quando você deveria estar descansando para vencer. A verdade, porém, é que o medo não é uma barreira intransponível, mas uma percepção enganosa, que o impedimento do foco absoluto tenta impor sobre quem você foi criado para ser. Se você deseja finalmente dominar esse território mental, deixe seu amém nos comentários, inscreva-se e permaneça comigo até o último segundo, pois o que a palavra de Deus ensina sobre a disciplina dos pensamentos é a chave que destrava todo o potencial que está, agora mesmo, estagnado pelo receio. A mente humana é, por natureza, um campo de batalha, onde a ansiedade busca estabelecer o seu domínio, mas as Escrituras oferecem uma estratégia clara de ocupação: a renovação do entendimento. Como está escrito aos Romanos, não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A chave para ignorar o medo não é apenas a força de vontade, mas a substituição do pensamento paralisante pela verdade da palavra, que clareia o caminho à frente. Respire fundo agora e permita que essa verdade assente em seu coração. Você está prestes a alinhar seus objetivos com uma arquitetura mental que prioriza o propósito acima da hesitação. Feche os olhos se puder, afaste-se das distrações e entenda que a autoridade sobre os próprios pensamentos não é um privilégio de poucos, mas um dever de todo aquele que caminha em fé. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, como o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo. Essa moderação é exatamente a disciplina que permite a você, a partir de hoje, enxergar o medo pelo que ele realmente é. Uma sombra que desaparece diante da luz de um objetivo claramente definido e submetido ao soberano comando do Criador. A estrutura de Napoleon Hill sobre o pensamento focalizado encontra eco direto no princípio bíblico da integridade do coração e da mente. A falta de clareza é a matéria-prima do medo. Quando o objetivo é vago, o medo preenche o vazio, mas quando a meta é clara, o medo é repelido como por uma barreira magnética. Observa-se que a maioria das pessoas que fracassa em realizar seus sonhos não falha por falta de capacidade, mas por uma dispersão mental que permite que o medo da opinião alheia ou o medo da falha futura domine o presente. Ao elevar o nível do seu foco, você não apenas ignora o temor, você o invalida como um conselheiro legítimo. Para que a mente obedeça aos objetivos, ela precisa de uma ordem superior, um propósito que vá além da sobrevivência imediata. No Antigo Testamento, vemos na vida de Neemias uma das representações mais puras de alguém que decide ignorar os medos infundados para realizar uma obra grandiosa. Quando seus inimigos tentaram interromper a reconstrução dos muros de Jerusalém, espalhando boatos e plantando sementes de terror, Neemias não deu ouvidos aos sussurros que visavam fazê-lo descer da obra. Ele respondeu com a firmeza de quem compreendia que, ao cuidar do seu propósito, estava sob proteção divina. Ele não negou a existência dos inimigos, mas escolheu não os deixar governar a sua produtividade diária. Observa-se que a energia despendida na dúvida é, em última análise, energia roubada da execução. Se o tempo de raciocínio é gasto em "e se acontecer algo errado?", esse mesmo tempo não está disponível para o "como eu posso fazer isso acontecer hoje?". Essa inversão é onde a maioria das pessoas perde a batalha interna. A disciplina de ignorar o medo não é um evento único, mas um hábito de contínua correção de curso. Cada pensamento que surge carregado de ameaça deve ser testado.
Você pergunta para esse pensamento: ele está alinhado com o meu objetivo? Se a resposta for negativa, esse pensamento não tem lugar na estrutura da sua mente e deve ser descartado, assim como se remove um joio no meio do trigo. A técnica de autossugestão, descrita por Hill, nada mais é do que o uso da linguagem como ferramenta para moldar a própria visão. A Bíblia chama isso de declarar com a boca aquilo que se crê no coração. A confissão de fé e de propósito não é mágica, é redirecionamento neural. Quando você repete para si mesmo, diante de uma tarefa difícil, que você possui a sabedoria e a força necessárias para concluí-la, amparado pelo compromisso com o seu chamado, você está construindo uma rodovia para a sua mente trafegar, onde o medo passa a ser um desvio proibido. É a substituição do "eu temo que eu não possa" pelo "o Criador me deu a capacidade de resolver". Considere a natureza do medo. Ele prospera na ambiguidade. Um medo que não é nomeado é um medo que cresce sem limites. Ao definir precisamente o que você quer alcançar, você está efetivamente colocando limites no seu medo. A maioria dos temores que paralisam o ser humano é puramente imaginária, construída sobre cenários que nunca chegarão a existir. No momento em que você delineia um objetivo, o medo deixa de ser um gigante invencível e passa a ser apenas um desafio de logística. Você não combate o fantasma do medo, você foca na solução do objetivo. A luz apaga a escuridão automaticamente, sem que a luz precise lutar contra ela. Da mesma forma, o objetivo claro ocupa o espaço mental antes ocupado pelo medo. A persistência não é uma qualidade inata, mas uma prática que se fortalece na medida em que se exercita a habilidade de ignorar vozes contrárias ao objetivo principal. Muitos iniciam a jornada com entusiasmo, mas abandonam na primeira dificuldade. Essa descontinuidade revela que o objetivo ainda não se tornou um compromisso de vida, mas apenas uma preferência passageira. A verdadeira obediência da mente ao objetivo acontece quando a dor de não alcançar o resultado se torna maior do que a dor de enfrentar o medo necessário para chegar lá. É essa a mudança de percepção que separa os fazedores dos sonhadores. O princípio da autoafirmação, quando filtrado pela ótica bíblica, transforma-se em meditação na lei de Deus. Se você quer que sua mente obedeça, você precisa alimentá-la com o combustível correto. Ninguém planta sementes de cardo esperando colher figos. Se sua mente está cheia de medo, é porque você passou o dia a alimentando com informações de caos, incerteza e derrota. A regra é implacável. O conteúdo da sua entrada mental determina a qualidade da sua saída comportamental. Para ignorar o medo, substitua o consumo de ruídos desnecessários pelo foco em pilares de sabedoria que reforçam quem você é. A autoridade mental sobre as emoções é uma das mais altas formas de maturidade que um ser humano pode atingir. Não se trata de insensibilidade ou frieza, mas de governança. Entender que o medo é apenas um sinal químico que sinaliza uma possível ameaça, muitas vezes equivocada, permite que você agradeça pelo aviso e prossiga com o plano traçado. Você agradece pela intuição, analisa o perigo real, e se não houver um fundamento sólido para aquele medo, você o ignora e continua a caminhar. A mente que não governa suas emoções será sempre escrava das circunstâncias. A clareza sobre o porquê torna a execução do como muito mais simples. Napoleon Hill defendia que um objetivo sem um porquê forte é uma vela sem vento. No contexto bíblico, chamamos isso de propósito. O propósito sustenta o esforço quando o desânimo tenta tomar o controle. A sua mente, ao ser disciplinada para focar na finalidade da sua ação, naturalmente ignora os ruídos laterais. Essa disciplina de foco é a base da produtividade de alto impacto.
Quando você sabe exatamente o que precisa ser entregue ao final do dia, a dúvida sobre se você é capaz perde o fôlego, porque a tarefa à sua frente é prática, imediata e verificável. Examine a sua rotina semanal. Quantas horas são dedicadas a pensar no que pode dar errado? Agora, compare com quantas horas são dedicadas a planejar a execução do seu projeto de vida. Essa proporção é a balança que pesa o seu sucesso. Se o medo consome a maior parte desse tempo, o seu objetivo terá pouca chance de florescer, não porque o objetivo era impossível, mas porque você, consciente ou inconscientemente, dedicou mais recursos mentais ao fracasso do que à vitória. A disciplina de ignorar o medo é o exercício consciente de retirar o tempo de pensamentos inúteis e reinvestir na construção real. O medo do ridículo, do erro, do insucesso ou mesmo da rejeição são grilhões que as pessoas costumam manter atados aos próprios pés por vontade própria. Ao olhar para essas correntes, perceba que a chave está na sua mão, e o nome da chave é convicção. Convicção absoluta de que o que você está fazendo é o caminho correto para a sua missão. Quando você opera com convicção, o julgamento alheio torna-se ruído de fundo que mal atinge a sua audição. Você não está mais jogando um jogo de aprovação, mas sim um jogo de execução. Essa é a libertação que a Escritura promete aos que buscam a verdade. A verdade, uma vez conhecida e abraçada, torna você livre do cativeiro do medo. A estratégia de quebrar o medo em partes menores também é bíblica em essência. O próprio Deus, ao dar a lei, não a deu toda de uma vez para que o povo se perdesse, mas a instruiu preceito sobre preceito, linha sobre linha. Ao enfrentar um objetivo grande demais, sua mente pode se ver paralisada, sentindo que é incapaz de alcançar o cume. A solução de Hill e a sabedoria das eras é dividir a montanha em pequenos passos que podem ser dados no decorrer do dia. O medo desaparece na medida em que a execução avança. É impossível ter medo de algo que você já está vencendo passo a passo. O desapego à perfeição também é um componente crítico dessa jornada mental. Muitas pessoas permitem que o medo do erro perfeito paralise o início de uma obra necessária. Esqueça a perfeição. Busque a excelência, que é diferente. A excelência consiste em fazer o melhor possível dentro do momento presente com os recursos que você possui. O erro faz parte do processo de aprendizagem e, por isso, não deve ser temido, mas gerido. Quem teme errar, não tenta. Quem não tenta, não aprende. E quem não aprende, fica estagnado no medo da sua própria limitação. O autocontrole é o fruto final do espírito, aquele que coroa todos os outros. Exercitar o controle sobre a mente exige momentos de pausa, não de deserto, mas de silêncio para ouvir a direção correta. Napoleon Hill insistia na importância de se desconectar para conectar-se com o intelecto superior. Nas Escrituras, o silêncio diante de Deus não é vazio. É onde os planos que Ele forjou para nós, antes da fundação do mundo, se tornam inteligíveis à nossa consciência. Ao silenciar o medo, você finalmente abre os canais para ouvir a sabedoria que já reside em você, preparada para ser colocada em ação através de seus objetivos concretos. Não se engane, haverá dias em que a vontade de parar será forte. O medo terá picos, as circunstâncias parecerão favoráveis à desistência e o caminho parecerá longo demais. É nestes momentos que você exercita a disciplina de ferro. Você não analisa o medo, você executa o passo agendado. Você não pergunta se sente capaz, você simplesmente cumpre a tarefa definida. Essa é a diferença entre um entusiasta que desiste e um realizador que triunfa.
O sucesso é a soma de pequenos atos feitos com foco inabalável, repetidos vezes o suficiente até que a vitória se torne a única realidade possível. A estrutura do seu pensamento é o alicerce onde repousa o edifício da sua vida. Se esse alicerce é construído sobre a areia do medo, qualquer vento que sopra da vida o fará tremer. Mas se ele é construído sobre a rocha da convicção e do objetivo claro, nem a tempestade mais feroz poderá movê-lo de seu propósito. A mente não foi feita para ser um depósito de receios, mas uma fábrica de realizações. Cada pensamento que você aceita em sua mente deve ter um passaporte. Ele deve servir ao seu objetivo ou deve ser imediatamente escoltado para fora de seus domínios. Essa vigilância é a marca do caráter vencedor, que entende que a mente é o recurso mais precioso que possuímos, um bem inestimável confiado a nós para ser bem administrado. Muitas vezes esquecemos que temos a prerrogativa de descartar qualquer ideia que não nos servirá para o futuro que queremos edificar. Você não precisa acolher tudo o que a cultura, a mídia ou o medo sugerem. Na verdade, a grande maioria do que é jogado na direção da sua mente diariamente é lixo emocional que só serve para gerar hesitação. Seja seletivo como um guardião de uma porta real. Não deixe entrar em sua consciência nada que não tenha sido convidado para servir à construção da sua visão. Essa postura soberana sobre o próprio intelecto é o que separa aqueles que são levados para onde a corrente vai, daqueles que guiam o próprio barco na direção que escolheram. O medo, quando despido de seu poder imaginário, nada mais é do que uma sensação física, um batimento cardíaco acelerado ou uma transpiração fria, sinais biológicos de que o corpo está sendo exigido além do conforto do habitual. O erro da maioria é interpretar essa reação biológica como uma ordem direta de pare de fazer o que está fazendo. Pelo contrário, é o sinal do corpo de que você está saindo de sua zona de conforto e evoluindo para um novo patamar de capacidade. Aprenda a ler os sinais do medo como sinais de progresso, não como sinais de perigo. Quando o medo aparecer, encare-o como a resistência natural de um músculo que está sendo treinado, e não como uma muralha impenetrável que encerra o caminho. Persistir em um objetivo é, em essência, um ato de teimosia construtiva contra a entropia do medo. O universo tende à desordem, o medo tende à inércia, e a sua mente deve ser a força que impõe a ordem e a direção. Não espere que o medo suma para começar a agir. O medo só desaparece depois que a ação o substitui. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão deliberada de seguir em frente apesar dele. A cada vez que você ignora um impulso de medo para focar em uma tarefa que aproxima seu objetivo, você se torna mais forte e o medo se torna proporcionalmente mais irrelevante em sua vida. Essa é a ciência da realização que atravessa gerações, desde os filósofos de outrora até a clareza prática das estratégias modernas de alta performance. O ponto comum sempre reside na capacidade de autodomínio. Sem essa capacidade, o homem é apenas uma folha ao vento, arrastado por qualquer lufada de incerteza. Com o domínio, o homem torna-se o engenheiro da própria realidade, utilizando cada evento como material de construção. Pense que todos os seus fracassos anteriores foram, na verdade, escolas de treinamento para o que você está começando a implementar agora. Eles ensinaram onde estavam as fraquezas da sua disciplina e o que precisava ser reforçado na sua mente. A mente, quando bem treinada, torna-se uma arma afiadíssima. Você não a usa para atacar os outros, mas para desbravar os obstáculos internos que o impedem de servir ao mundo com os seus dons. Um objetivo, para ser valioso, deve servir a um propósito maior do que o seu próprio ganho pessoal. Quando você alinha seu objetivo com a busca pela excelência e o auxílio ao próximo, a energia que você recebe para a execução
é de outra natureza. O medo recua, porque você não está mais defendendo um ego frágil, mas promovendo algo que é maior que você. Essa é a chave de ouro. O propósito altruísta é o maior dissipador de medos que existe. Note que nas grandes trajetórias da história, as figuras que conseguiram realizar feitos extraordinários nunca foram as que não tiveram medo. Eles foram os que integraram esse sentimento à equação da execução e não permitiram que ele tivesse a palavra final na decisão. Eles perguntavam-se: este medo é justificado por fatos reais ou é fruto da minha imaginação? Ao separar o fato da imaginação, eles reduziu o monstro do medo a um mero conjunto de dados que podiam ser manejados. A sua mente, a partir deste momento, possui a mesma ferramenta. A partir de agora, toda vez que o medo bater na porta de seus pensamentos, você não abrirá para ele a menos que ele traga consigo fatos irrefutáveis e uma estratégia de contorno que melhore o seu objetivo. O que separa uma vida comum de uma extraordinária é o número de medos que foram ignorados em nome de um sonho. Pense nisso. Cada pessoa que você admira teve o mesmo medo que você. A diferença é que elas agiram apesar dele. Elas tinham a mesma ansiedade diante do desconhecido, mas investiram mais tempo na visualização do resultado do que na dramatização da possível derrota. Esse é um jogo de paciência e disciplina constante. A mente, tal qual um campo que precisa ser cultivado, produzirá o que você plantar. Se você plantou sementes de desconfiança e medo, não pode se surpreender com a colheita de paralisia. Comece a plantar hoje a semente da convicção inabalável. Você percebe que cada minuto gasto nessa leitura está, pouco a pouco, reorganizando o seu foco? Essa é a vantagem da clareza. Você não está mais flutuando, está navegando. A navegação exige um mapa, que é o seu objetivo, e um comandante, que é a sua mente sob o seu controle. O mapa sem o comandante é apenas papel. O comandante sem o mapa é apenas um viajante perdido. Você agora tem os dois. Não deixe a oportunidade passar. Não feche este entendimento para se entregar de volta à dispersão de antes. A partir daqui, cada tarefa do seu dia deve passar por esse filtro. Isso me aproxima ou me afasta do objetivo. A mudança de rumo é silenciosa no início, mas os efeitos são profundos no longo prazo. Às vezes, o maior movimento que você pode fazer é exatamente o de não agir impulsivamente seguindo o medo. Ficar firme em seu propósito enquanto outros perdem a cabeça é a verdadeira marca de quem possui soberania sobre o intelecto. A disciplina de ignorar o medo não é agressiva, ela é serena. É a serenidade de quem sabe exatamente para onde está indo e compreende que o medo é apenas poeira na estrada que não merece atenção especial. Mantenha os seus olhos no objetivo, pois é ele que define o seu destino. A serenidade com que você encara as tempestades mentais é o divisor de águas entre o amadorismo e o domínio absoluto de si. Considere, por um instante, a natureza do medo como um ruído de fundo em uma sinfonia. Se você parar a execução da música toda vez que ouvir um chiado estático, a melodia jamais alcançará o ouvinte. Do mesmo modo, se cada hesitação surgir para silenciar sua vontade, o seu objetivo principal será soterrado por interrupções desnecessárias. Muitos operam sob a ilusão de que a ausência de medo é o pré-requisito para o início da caminhada. Isso é possivelmente o maior equívoco que trava a inteligência humana. O medo, na verdade, é um sinal de que você está pisando em território novo, desafiando uma fronteira que a sua zona de conforto construiu como autodefesa. Ele não serve para pará-lo. Ele serve para testar o seu nível de compromisso com a meta estabelecida. Observe como os grandes arquitetos de destinos pessoais lidam com o fracasso aparente. Para eles, o erro não é uma sentença, é um dado estatístico.
Quando a mente humana se treina para ignorar o medo da falha, ela começa a ver problemas como equações a serem resolvidas. Pense numa pessoa que decide aprender uma nova habilidade complexa. Nas primeiras tentativas, o tremor das mãos ou a incerteza do resultado podem gerar uma vontade imensa de desistir. O medo sussurra que você não tem o talento necessário ou que o esforço é maior que o ganho. Esse é o momento exato em que o controle precisa ser exercido. Se você ceder, reforça o caminho da desistência. Se você prosseguir, mesmo que com passos pequenos, fortalece a conexão neural da persistência. O medo diminui não porque ele desaparece, mas porque a sua competência adquirida pela prática o torna insignificante. Existe uma técnica poderosa que consiste em desmembrar o medo em pedaços inofensivos. Muitas vezes, a paralisia acontece porque olhamos para a meta como um bloco único, gigantesco e assustador. Quando você retalha esse objetivo em microetapas, o medo não tem onde se agarrar com força total. Cada tarefa concluída serve como uma pequena vitória, uma injeção de dopamina natural que prepara o cérebro para a próxima etapa. Ninguém sobe uma montanha de 6.000 metros de altura dando um salto único. O processo é composto por milhares de pequenos movimentos contínuos. A disciplina de manter o olho apenas no próximo passo é o que mantém a mente focada, impedindo que o medo tome conta da totalidade do horizonte. Se o que você teme parece grande demais, reduza a escala do seu dia até que a ação necessária caiba dentro de 1 hora de trabalho. A constância é a inimiga natural da ansiedade. Quando a sua rotina é previsível e voltada para o objetivo, não resta espaço vazio para que a dúvida brote e cresça. Imagine alguém cuja agenda é um mapa preciso de intenções. Não há tempo para especular sobre o que acontecerá se der errado quando se está ocupado perguntando: como posso fazer isso funcionar melhor agora? Esse estado de fluxo, descrito tantas vezes por quem domina suas funções intelectuais, é onde a magia da performance reside. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o engenheiro das próprias oportunidades. A maior parte das pessoas não alcança seus objetivos por uma falha de estratégia ou de sorte, mas por uma falha crônica de foco. Elas permitem que suas mentes sejam invadidas por sugestões de medo alheio, notícias catastróficas ou preocupações com prazos que ainda nem existem. Você precisa, a partir de agora, estabelecer uma vigilância rigorosa sobre a porta de entrada da sua mente. Se uma informação, uma conversa ou um pensamento não contribui diretamente para a concretização do que você planejou, ele deve ser tratado como uma interrupção inaceitável. A mente é um órgão seletivo e sua capacidade de armazenamento é finita. Por que gastar esse espaço limitado com medos que, na grande maioria das vezes, nem sequer se materializam? A estatística dos pessimistas é curiosa. Mais de 90% do que eles temem jamais ocorre, e os 10% restantes, quando ocorrem, são muito mais gerenciáveis do que a imaginação prévia sugeria. Ao ignorar o medo, você não está sendo negligente com os riscos, você está sendo eficiente com o seu capital mental. Pense no custo de oportunidade de ser alguém governado pelo receio. Quantas jornadas geniais ficaram guardadas apenas no plano das ideias porque alguém permitiu que a voz do medo soasse mais alta do que a voz da necessidade? O medo é um predador que se alimenta da sua hesitação. Quanto mais tempo você gasta ponderando se deve agir, mais forte o medo fica e mais difícil a ação se torna. É uma lei física básica da psique humana. O pensamento, quando não acompanhado pela ação imediata, tende a degenerar em preocupação. Rompa esse ciclo hoje mesmo. A próxima tarefa que você tem na sua lista, aquela mesma que você sabe que é importante, mas tem evitado, faça-a agora, não amanhã, não depois do café,
agora. A velocidade da sua ação será a cura imediata para o medo que tenta te travar nesse momento. Além disso, é fundamental entender que o seu objetivo não é um destino estático, mas um processo de transformação pessoal. O objetivo final é, em muitos aspectos, um pretexto para que você se torne a pessoa capaz de conquistá-lo. Ao ignorar o medo e seguir adiante, você está forjando um caráter mais resiliente, uma vontade de ferro e uma clareza que pouquíssimas pessoas possuem. Cada desafio ignorado pelo seu foco é um degrau extra de autoconfiança. Aos poucos, você vai perceber que os problemas que antes te paralisavam por dias, agora passam por você em questão de minutos. Essa aceleração de resposta é o que chamamos de maturidade intelectual. Se a jornada fosse simples e sem obstáculos, ela não teria o poder de transformar o ser humano. É justamente o esforço de superar o medo do novo, do difícil e do desconhecido que lapida a sua excelência. Você não está sozinho nessa caminhada, ainda que, no plano estratégico, a responsabilidade seja apenas sua. Milhares de mentes que hoje desfrutam de posições de alta realização passaram exatamente por esse mesmo ponto de interrogação. A diferença entre quem chegou lá e quem ficou pelo caminho não é o intelecto superior ou a ausência de dificuldades, mas a capacidade de dizer não para o medo com tanta frequência que, eventualmente, ele para de fazer perguntas. É uma questão de volume de sucesso. Quando você acumula pequenas vitórias sucessivas, a sua mente passa a reconhecer o padrão de sucesso como o seu novo normal. É uma espécie de reprogramação comportamental. Você substitui o roteiro mental de perigo pelo roteiro mental de oportunidade. Considere ainda o impacto que a sua postura de desprendimento do medo tem sobre o ambiente ao seu redor. Pessoas centradas e focadas são naturalmente magnéticas, porque a maioria vive em constante estado de reatividade. Quando alguém encontra uma base sólida de propósito, ela se torna um porto seguro, uma liderança natural. Ao controlar os seus próprios impulsos de medo, você, inevitavelmente, passa a influenciar os outros a fazerem o mesmo. É um ciclo virtuoso que começa na unidade individual e se expande. A clareza tem uma voz, uma forma de se expressar que não precisa de gritos ou de agressividade. Ela se impõe pela própria estabilidade. Para consolidar esse novo estágio de controle, comece a analisar os seus padrões de pensamento nas primeiras horas do dia. O momento em que você acorda é o terreno mais fértil para o plantio de intenções. Se você permitir que as primeiras preocupações do dia definam o seu humor, você será escravo do seu medo até a hora de dormir. Inverta esse processo. Tome o controle absoluto dos primeiros minutos. Reforce o seu objetivo principal. Visualize o resultado que você busca e decida que, custe o que custar, a sua mente servirá a esse propósito. Esse exercício de apenas 5 minutos é capaz de alterar a química interna que te impulsiona para a ação. O medo não tem vez onde há um comando claro e um propósito definido. Ainda há uma camada mais profunda nesse processo, um detalhe crucial que muitos ignoram. O reconhecimento de que a sua mente, se não for comandada por você, será comandada pelo ambiente. O medo é uma sugestão externa que tenta se disfarçar de instinto de sobrevivência. A mídia, os padrões sociais, os comentários desencorajadores de pessoas que não possuem a sua visão, tudo isso serve como alimento para o seu medo. A única maneira de neutralizar esse bombardeio constante é com uma dieta mental rigorosa. Proteja a entrada do seu intelecto como se fosse a entrada de um tesouro inestimável, porque na realidade é exatamente isso que ele é. O seu potencial de conquista depende inteiramente da pureza e da clareza das informações que você permite que se tornem crenças. À medida que você pratica esse isolamento seletivo, o medo perde a fonte de alimento.
Ele se torna uma criatura fraca, incapaz de ditar qualquer ordem para a sua vontade. A sua liberdade, portanto, não é a ausência de medo, mas a capacidade de escolher, consciente e livremente, os pensamentos que vão nortear a sua vida. É uma escolha que você faz a cada segundo, a cada oportunidade de desistir ou prosseguir. Cada vez que você escolhe o seu objetivo em vez do seu medo, você escreve mais um capítulo da sua história. A persistência é, essencialmente, a recusa contínua em acreditar que o medo tem poder sobre a sua próxima decisão. E é nessa recusa, silenciosa e firme, que o seu futuro é decidido. Você não está mais jogando a esmo. Cada pensamento é uma peça de xadrez em uma partida que você é o único comandante capaz de vencer. Observe, nos próximos dias, como as situações que antes te traziam pânico começam a perder o brilho ameaçador assim que você as encara com a clareza do seu propósito. Não é mágica, é o efeito direto de quem parou de dar atenção ao que não importa. O medo, em sua forma mais destrutiva, é um ladrão que tenta roubar a autoridade que Deus confiou a você. Quando você deixa de alimentar a dúvida e volta seus olhos para o propósito que o Criador estabeleceu, você para de andar em círculos. A Bíblia nos assegura que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Essa não é apenas uma promessa para momentos de calmaria, é uma realidade prática para os seus dias de incerteza. Quando você sustenta sua mente na palavra, o medo perde o endereço. Ele ainda pode rondar os seus pensamentos como alguém que insiste em bater numa porta que você decidiu não abrir, mas ele não tem mais chave da sua casa. A verdadeira obediência aos seus objetivos acontece quando a voz do Todo-Poderoso ecoa mais alto do que qualquer sugestão de fracasso que o mundo insiste em sussurrar no seu ouvido. O segredo, se podemos chamar assim, é a rendição diária. Ao entregar cada projeto e cada ambição nas mãos daquele que governa o universo, você retira o peso da perfeição das suas costas e coloca a coragem no seu coração. Se você sente que hoje é o momento de consolidar essa postura, escreva: "Pelo poder de Deus, vencerei o medo", nos comentários. Sua fé é a ferramenta mais poderosa que você possui para transformar o incerto em realidade. Inscreva-se agora para receber mais conteúdos que alinham sua mente à vontade de Deus e nos ajude a espalhar essa mensagem para outros que também precisam encontrar a direção. Que o Senhor, o Deus de toda a paz, conceda a você a firmeza necessária para continuar a caminhada e que o seu amor guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Seguimos juntos, dia após dia, com confiança.